Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 348 do cantor cristão, que chama-se Confiando. É um hino que fala da nossa confiança em Deus. Confiando em meu Jesus, dele vem-me paz e luz. Quando vem a provação, ele dá-me a sua mão. Confiemos nele já, vencedores nos fará. Através da provação, dá-nos força e direção. Dá-nos o Consolador, que nos enche de fervor e não deixa tropeçar. Quando o tentador chegar, confiemos nele já, vencedores nos fará. Através da provação, dá-nos força e direção. E se nele eu confiar, poderei então cantar. Quando o temporal bater, venha Senhor que vier, confiemos nele já, vencedores nos fará. Através da provação, dá-nos força e direção. Oh, enquanto aqui viver, confiança eu hei de ter. Quando a vida terminar, lá na glória irei cantar. Confiemos nele já, vencedores nos fará. Através da provação, dá-nos força e direção. Que estejamos confiantes e seguros no nosso Deus. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, Cristo Jesus, mais uma quarta-feira, mais um culto de doutrina, e muito bom você estar aqui, né, porque é importante para nós. Queria dizer aos irmãos que participem, né, eu tenho visto pouca participação nas quartas-feiras, eu entendo, corre é grande, mas para o tempo, o culto começa às 20 horas, então você pode participar conosco também, né, orar um pelos outros, isso é importante. E a gente sempre traz uma palavra de Deus, traz sempre um estudo da palavra de Deus. Isso para nós também é bênção, tá bom? Então nós vamos orar nesse momento, agradecidos a Deus por você estar aqui. Você pode participar, você que não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever no nosso canal. E você que já é inscrito, você pode comentar, né, no nosso grupo, pode compartilhar esse versículo, dar o joinha se você gostou do vídeo nosso, seja ele da pregação pastoral ou de outros eventos da igreja, dá um joinha também, isso é importante para nós que trabalhamos, né, acompanhando o canal da igreja. E você pode também ativar o nosso sininho aqui embaixo para receber as notificações. Então todo o conteúdo, toda a programação da igreja, você está convidado, você será convidado, vai estar lá a notificação para você, tá bom?
Nós agradecemos muito por você estar aqui. Deus continue abençoando. Continue orando, irmãos, pela igreja, pela diretoria da igreja. Nós temos muitas reuniões importantes que teremos durante essa semana para traçar alguns assuntos que vai também trazer bênção para o povo de Deus. Nós não paramos não, tá bom? Continuamos trabalhando. Tenha um pouco de paciência, eu sei que é difícil, mas a gente está trabalhando para que tudo ocorra segundo a vontade de Deus. O crente não pode fazer as coisas a toque de caixa. O crente tem que fazer as coisas baseado na oração. Tudo na oração. É a oração que nos dá a direção das coisas que devemos fazer. Ok? Então Deus abençoe, meus queridos. Vamos lá. Vamos orar então? Pai Santo, Deus eterno, nós queremos te louvar pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos abençoado, apesar de não sermos merecedores. O Senhor tem nos dado a conhecer do teu mistério, do teu reino, e tem ensinado, ó Deus, o teu povo a trabalhar, ó Deus, na obra do Senhor, fazendo isso com alegria e singeleza de coração. Abençoa Jerusalém, a nossa igreja abençoada, capacitadora, saudável. Continua guardando os teus filhos, toma conta da nossa diretoria, todos os ministérios, todos os departamentos. Obrigado a Deus pelas bênçãos que temos recebido aqui, de todas as agremiações da nossa igreja, participando, mesmo nesse momento tão difícil, Senhor, de luta, de muita privação, mas o Senhor tem renovado a força dos teus servos, e eles têm contribuído de forma muito especial, para que o teu reino seja glorificado aqui na terra. Obrigado a Deus, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós vamos fazer uma espécie de resumo dos significados do Apocalipse 18. Esse seria hoje o culto doutrinário, trabalhando e preparando os irmãos para o estudo de sexta-feira, ok? Então eu não vou ler como eu faço costumeiramente, ler o texto e explicar. Eu já vou explicando o texto, ok? Do Apocalipse 18. Então fique atento, vamos lá e vamos aprender da palavra de Deus. Eu sei que hoje você separe aí um cantinho, acompanhe o estudo e nós vamos trabalhar todos esses versículos, ok? Ou até o que der. Apocalipse 18, abra sua Bíblia, no versículo 1 diz: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O anjo que João viu, o texto diz que tinha grande poder, ou seja, simbolizando, quando fala poder, iluminando toda a terra, simbolizando algo divino, Poder não é apenas um poder de curto prazo, como os 10 chifres e as 10, e a besta, os 10 chifres da besta, lá do Apocalipse 17, ali é um poder de curto prazo. E o texto diz que viram a glória do anjo, ou seja, a moradia de Deus, esse anjo que reflete a glória de Deus sobre a terra, é a mesma história lá do Apocalipse 15, 18, ou o mesmo sentido da qual o texto fala lá em Gênesis, que quando Moisés descia do monte, ele resplendia a sua face, a glória de Deus, brilhava a glória de Deus, depois de ele estar na presença do Senhor. Aqui nós vemos essa mesma experiência, esse mesmo sentido, introduzindo o texto sagrado, descrevendo a situação da cidade. A cidade era morada de demônios. O texto vai chamar de poço do abismo, lá em Apocalipse 9. O abrigo é um lugar separado, assim a Babilônia, após sua queda e juízo, irá tornar-se praticamente um inferno na terra. Então o anjo desce para iluminar aquela cidade e aquele povo que se corrompeu, a igreja que se corrompeu. Deus ainda vai dar oportunidade para aqueles que se convertam. Aí você, no versículo 2, diz: e clamou fortemente grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, tornou-se morada de demônios e abrigo de todo mundo imundo, espírito imundo, refúgio de toda ave imunda, aborrecível. Ou seja, esse sistema religioso, ele irá cair. Esse sistema religioso que ensinou as outras igrejas também, que tem se corrompido, irá cair. Ou seja, vai ser revelado, descrevendo a destruição dessa cidade
que é morada de demônio, ela vai cair pelo poder de Deus. Versículo 3: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Esse é juízo de Deus sem paralelo, sem igual. E aconteceu por causa da prostituição espiritual da Babilônia. Qual era a prostituição espiritual da Babilônia? Eu já expliquei isso aqui, que a Babilônia aqui agora representa o sistema religioso que se afastou de Deus. É idolatria, as abominações. E ela fez com que os reis da terra, ou seja, os chefes de estado, os mercadores se enriquecessem com a abundância das suas riquezas. Ou seja, há um comércio religioso sem tamanho nos últimos dias, irmãos. Você tem visto isso na TV, você tem ouvido isso nas rádios, você tem visto nas mídias. Há um comércio religioso sem tamanho nos nossos dias. Tudo é vendido, tudo é, sabe? E vendido assim para enriquecimento ilícito. Uma coisa é você criar algo para ajudar a igreja, uma igreja que tem poucos recursos, que depende dela mesma. Outra coisa é um sistema que gera valores altíssimos, onde a igreja investe em outros segmentos, né, como bancos e por aí vai. Então esse juízo virá sobre esse sistema. Versículos 4 e 5 diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorrais nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Sai dela, povo meu, é uma ordem que Deus dá. É esse coro, especialmente quando Deus fala lá em Jeremias 51:45, profecias declaradas em uma época quando o Império Babilônico estava pronto para ser juízo. Deus está avisando: olha, dá tempo de romper com esse sistema. Você que tem pregado algo que não é de Deus, que não é revelado por essa palavra, dá tempo. Então o texto está dizendo: sai dela, sai desta Babilônia, sai desse sistema, povo meu. Deus já tem buscado ainda aqueles que não se corromperam com esse sistema. Versículos 6 a 8: tornai e dá como ela vos tem dado, e retribuir com dobro conforme as suas obras, no cálice que vos deu de beber, dá-lhe também em dobro a ela. Quando ela se glorificou em delícias, esteve-lhe e foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque disse em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, nenhum dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Deus vingará ao longo da história desta igreja, as iniquidades, as obras pecaminosas que ela praticou, até as últimas consequências. A Babilônia, em vez de glorificar o Altíssimo, ela seguiu seu estilo de vida real, pomposo, como rei, como soberano. Ela prosperou nos prazeres e nos excessos, mas agora com o juízo ela irá deixá-la. Deus vai deixar com tormento e pranto. O clímax do juízo da antiga Babilônia também chegou apenas em um dia, em uma hora. Tudo aconteceu. Quando Dario, o Medo persa, invadiu a cidade e matou Belzazar. Está lá no livro de Daniel 5. Então será repentino. Deus entrará com juízo sobre esta igreja. Dos versículos 9 a 19, 9 a 9, 18 de 9 a 9, você vai ver essa parte sendo construída como um antigo lamento, ou seja, parecida com aquele conteúdo lá de Ezequiel, quando Ezequiel fala em Ezequiel 27 sobre a cidade de Tiro e Sidom, quando ele lamenta porque essa cidade caíram, porque seguiram em um plano que não era um plano estabelecido por Deus. Assim será destruída, e as pessoas lamentarão dessa igreja que se corrompe. Versículos de 9 a 10 diz: e os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão sobre ela, plantearão quando vir a fumaça do seu incêndio, estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai,
ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Os reis da terra, ou seja, os parceiros dos negócios ilícitos da Babilônia, chorarão sobre ela, lamentarão, prantearão, provavelmente por causa das suas próprias perdas também. Eles, no entanto, chorarão sobre ela, prantearão, mas estarão de longe para escapar do seu tormento. Isso simboliza que eles não se arrependerão. Eles lamentarão porque não estarão mais desfrutando daquele sistema, mas não se arrependerão. Os versículos de 11 a 13 diz que as mercadorias, incluindo púrpura, o corante caro, a madeira odorífica, material valioso para a construção de móveis, mirra, incenso, os quais o mago deram os presentes ao menino Jesus. Os corpos e almas se referem ao mercado de escravos. Quantas pessoas estão escravizadas dentro desse sistema religioso? Tem pessoas que gastam inúmeras fortunas em prol de uma bênção, em prol de uma vida próspera, e elas se perdem em si mesmas, porque esse sistema não revela que para o homem obter tudo isso ele precisa seguir a Cristo. A prosperidade segue os salvos em Cristo Jesus. Esse mercado de corpos, de almas, são as liturgias que são pregadas, onde as pessoas, depois que morrem, as pessoas querem fazer alguma coisa por ela, mas agora não é mais possível. A Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo. Versículo 14 a 16 diz que ela está vestida e adornada. Aqui fala da descrição da Babilônia antiga, quase idêntica àquela Babilônia que se prostitui lá de Apocalipse 17 que a gente estudou. Ou seja, quando fala de adorno, quando fala de vestimenta, quando fala de tecidos que eram usados pela nobreza, está dizendo que esta igreja está coberta de riquezas e pouco se preocupa com a maior riqueza humana, que é a alma, que é a salvação da alma. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Então ela diz: e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti e de todas as coisas gostosas e excelentes que fora de ti, e não mais a acharás. Os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, dizendo mais uma vez: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. A riqueza aqui representa o poder de legitimar as coisas sem a autoridade de Deus, sem a permissão de Deus, e isso encanta as nações. Então esse texto simbólico está nos ensinando que, assim como a Babilônia antiga se fiava, se firmava na sua riqueza temporal, assim a Roma, a Babilônia, a igreja que se corrompeu, também se apegará a isso, mas o texto diz que ela será destruída. Versículo 17 e 19 fala que aqueles que tiraram o seu sustento, negociando no mar, também lamentam o juízo e o incêndio pelo qual a Babilônia foi assolada. Eles serão lançados como pó sobre a cabeça, com uma expressão de tristeza que só foi vista em Ezequiel 27:30, quando ele lamenta sobre Tiro, a cidade de Tiro. Então as pessoas que dão apoio, as pessoas que veneram, as pessoas que valorizam esse sistema religioso, que enriquece com esse sistema religioso, eles serão também, a Bíblia diz que eles lamentarão, não se arrependerão, mas se lamentarão, porque foi tirado também deles esse sustento. 18:20, alegra-te, pois, sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Esse chamado é para alegrar-se, é uma introdução resumida para o cântico de louvor mais extenso do Apocalipse 19, de 1 a 5. O juízo por matar os profetas de Deus é mencionado em Apocalipse 16:6, mas esse é o único lugar no livro, além do Apocalipse 21:14,
na qual os apóstolos de Cristo são mencionados. Se os apóstolos específicos estão em mente aqui, em voga aqui, por exemplo, a morte de Pedro, de Paulo, pelas mãos de Roma, provavelmente se encaixa nesse texto. Se a Babilônia é um símbolo de todos os inimigos de Deus, de seu povo, não apenas manifestações babilônicas e romanas, até mesmo a morte de Tiago em Atos 12, versículo 1 e 2, está também sendo vingada aqui. Podemos entender que eram os apóstolos do passado, dos crentes do passado, nisso da igreja, mas entendemos também o martírio de todas as pessoas, de todos os povos que foram martirizados em nome dessa religião, em nome dessa fé, em nome desse sistema religioso que mata as pessoas, que tinha o poder de prender, de julgar e condenar e executar. Simbolicamente falando, espiritualmente falando, temos feito isso com as pessoas. Tem gente que não coloca ninguém para dentro da igreja, ou seja, não traz ninguém para aceitar Jesus, não tem essa relação de falar do evangelho, mas tem botado um monte de gente para fora da igreja, pelo seu mau testemunho, pela sua conduta distante de Deus. E a gente fica falando que o sistema religioso é lá, o religioso já está entrando nas igrejas, irmãos, infelizmente e lamentavelmente. Versículo 21 a 22, fala sobre o lamento final, sobre a queda da grande cidade da Babilônia, através de um anjo poderoso, tão poderoso, que ele é sozinho o suficiente de lançar uma pedra pesada de muitas toneladas sobre o mar, ilustrando aqui a rapidez e o ímpeto de como essa cidade vai ser destruída. O texto diz: em um só dia ela será destruída. Porque o texto diz, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, mas em uma só hora ela será destruída. Ou seja, esse poderio econômico, religioso, será destruído pelas mãos de Deus através desse ano. Versículo 23 diz: e a luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Desse modo, e aqui em diante, o Apocalipse fala da voz do esposo, da esposa. Quando a gente fala de esposo, esposa, casamento, a gente fala sempre na expectativa de futuro e do presente de alegria, é isso que nos remota. E aqui na Bíblia não é diferente, considerando o casamento do Cordeiro com a igreja. Fala das bordas, lá do Apocalipse 19, é a nova Jerusalém, uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, versículo 2, vai falar nesse texto. Feitiçarias, traduzidas aqui como coisas que se usa e que se diz que é de Deus, não será mais usadas. Aqui se refere aos pecados da humanidade de forma geral. Talvez a influência da Babilônia seja vista como corrompendo todas as nações, e o é. Tem gente que nasce nesses sistemas religiosos e para ser resgatado para o evangelho genuíno e verdadeiro é muito difícil, e muitas vezes nem conseguimos. Cuidado, irmão, cuidado, minha irmã, se você está sendo influenciado por esse sistema religioso. Versículo 24, terminando, diz: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Esse sangue da matança aqui, a princípio parece referir todos os mártires por causa de Cristo ao longo da história. Aí Apocalipse 6 fala sobre isso, Apocalipse 17 também fala sobre isso. No entanto, aqui também pode fazer referência especificamente àqueles que foram mortos durante a tribulação, principalmente durante o reinado da besta, da qual nós lemos em Apocalipse capítulo 13. Então pode tanto se referir aos mártires ao longo da história da igreja, mas também pode se referir àqueles que ficarão na grande tribulação, que serão fiéis quando entenderão que o Senhor realmente falar a verdade, que os crentes falaram a verdade. Eles se arrependerão, mas sofrerão na mão do anticristo. São aqueles que virão
que João tem a visão que homens viram, mulheres, manchados com as suas vestes no sangue do Cordeiro. E o anjo, a voz diz: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Provavelmente pode ser eles também. Então que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos oriente conforme a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, estar atentos a tudo isso e não cair nas armadilhas do anticristo. Você é peça fundamental nesse processo. Vigie, ore, busque ao Senhor, leia a palavra e que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, irmão, por estar conosco neste culto de quarta-feira. Que seja bênção para a sua vida e que você possa cada vez mais se apegar ao Senhor e à sua palavra. Eu quero orar encerrando, agradecido a Deus por mais um culto na presença do nosso Deus. Deus Santo e Pai Eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós, apesar de não sermos merecedor, pelo cuidado que o Senhor, Pai, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, apesar de não merecermos também. O Senhor tem zelado e tem cuidado de nós. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade e entender a Tua vontade sobre nós. Obrigado, a Deus, pelo que acabamos de estudar agora. Que seja uma realidade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, irmãos, de passar uma informação para os irmãos rapidinho aqui, que a nossa irmã Edivanda pede, né? Para a gente não esquecer da campanha de missões nacionais. Então, os irmãos, sejam incentivados, motive as suas classes. A campanha está em pleno vigor, em plena iniciativa. Então, essa campanha precisa de você e precisa de mim. Então, não esqueça, contribua, participe. Procure seu líder do seu departamento, do seu ministério, para contribuir para missões nacionais, né? Porque é isso que a gente precisa fazer. Se eu não posso ir, eu posso enviar, assim farei, tá bom? Deus abençoe, é um prazer estar com vocês. Forte abraço em Cristo Jesus.